Vivemos em um país onde a cultura que está enraizada é a cultura da ingratidão. Vocês já perceberam como que as pessoas reclamam da vida hoje? Se tem uma palavra que a gente não consegue mais entender de fato, vendo o que a gente está vendo, é a palavra contentamento. Porque as pessoas estão sempre reclamando, estão sempre dando um valor exagerado àquilo que não tem. E como cristãos, nós não podemos aceitar esse tipo de prática. Por quê? Porque a Bíblia ela é extremamente enfática quando nós falamos sobre isso. E na Bíblia tem um princípio muito forte que a gente precisa falar dele aqui hoje. Qual é esse princípio, pastor? É o princípio da gratidão. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente olha lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O Salmo 107, verso 1 diz: deem graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você já percebeu que a gratidão ela não está explícita na palavra como uma sugestão, mas ela está explícita na palavra como uma determinação? Pastor, por que é importante eu saber isso? Sabe por que é importante? Porque nós já estamos praticamente no meio do ano de 2024. E nós declaramos algo muito importante aqui na virada do ano e no início do ano. Qual foi? Que seria o melhor ano das nossas vidas. Nós declaramos isso e nós vamos viver isso em nome de Jesus. Nós declaramos e vamos viver. Agora, existe um perigo aqui. Porque nós já estamos avançando no ano, já estamos chegando quase no meio do ano. E algumas coisas aconteceram na sua vida que te deixou com ponto de interrogação. Ou algumas coisas não aconteceram na sua vida que te deixaram com ponto de interrogação. E qual o problema nisso? O problema nisso é que muita gente se perde nesse momento. E tem muita gente que começa a ser ingrato nesse momento. Por quê? As coisas não estão acontecendo do jeito que eu planejei, pastor. Ou as coisas estão acontecendo de uma forma totalmente contrária que eu planejei. E aí você começa a ser ingrato. Existe um perigo muito grande nisso. E eu já quero declarar algo muito importante e poderoso aqui. Levante suas mãos, fique com as mãos levantadas. Eu quero declarar que uma atmosfera de gratidão tome essa igreja hoje em nome de Jesus. E eu quero declarar que não vai tomar somente a igreja, que você vai levar essa atmosfera de gratidão para a sua casa, para o seu trabalho, para todos os lugares onde você está plantado, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então dê um forte aplauso a Jesus. Eu creio nisso também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. O texto diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus, em alta voz
louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Queridos, o contexto aqui é muito claro para a gente. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém e ele toma uma decisão muito importante. Qual decisão foi essa? Ele decide passar por Samaria e pela Galileia. Vale ressaltar que esse não era o trajeto mais rápido. Esse não era o trajeto mais fácil, não era o trajeto mais seguro. Não era o melhor trajeto a ser feito. Só que nesse trajeto, alguns propósitos de Jesus seriam cumpridos. Eu já quero abrir um parênteses aqui logo no início. Eu quero dizer para você que muitas vezes você vai caminhar com Deus, mas não vai caminhar pelos caminhos mais fáceis, não. Muitas vezes Deus vai te levar para os caminhos mais difíceis, mais tortuosos, os caminhos que talvez você não entenda muito porque está passando por lá. Mas saiba que se Ele te levou para esse lugar, existe um propósito poderoso para você passar por lá. Fique tranquilo, acredite. Deus está no controle de tudo. Amém? E aí diz aqui que Jesus, ele entra no povoado. E quando ele entra no povoado, sabe o que acontece? Tem 10 leprosos lá. Vale ressaltar que os leprosos, eles não ficavam dentro das cidades, eles ficavam fora das cidades, eles ficavam reunidos, por quê? Porque eles eram considerados impuros. Eles ficavam destacados, eles não podiam ter um convívio social, então eles ficavam destacados e ficavam sempre gritando. Quando alguém que não era leproso passasse por perto deles, eles falavam: impuro, impuro. Eles ficavam gritando porque eles eram leprosos. E quando Jesus está passando, eles começam a gritar: Jesus, Jesus, tenha piedade de nós. Jesus, tenha piedade de nós. E aí, meus amados, a lepra era uma doença que matava de verdade. As pessoas que tinham lepra, elas ficavam aguardando para morrer, porque na época a medicina não conseguia controlar essa doença. A lepra é conhecida como a doença de Hansen, que hoje é a hanseníase. Mas hoje, por conta de toda a tecnologia, de toda a medicina avançada, as pessoas conseguem ser curadas disso. Mas naquele tempo era mortal. A pessoa que tinha lepra, ela já ficava encostada para morrer, ou seja, eram pessoas que sabiam que a vida delas não tinha um futuro. Mas eles estão todos juntos, eles começam a gritar Jesus, para Jesus ter piedade deles. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para eles e fala assim: vá lá e se amostrar para o sacerdote. E aí eles pegam e vão, começam a caminhar. Interessante, né? Interessante que Jesus diz para eles: vai caminhando e se mostra ao sacerdote. Mas Jesus não mostra para eles um plano. Jesus não diz para eles por que eles deveriam virar as costas e ir até os sacerdotes. E aí eu abro outro parêntese aqui. Às vezes, Deus vai te dar algumas ordens que você não vai entender tanto. Seja apenas obediente. Por quê? Muitas vezes você vai ser curado, liberto, transformado no caminho, como foram esses leprosos. Tem muita gente que não vive milagre, sabe por quê? Acha que Deus é obrigado a contar o plano inteiro. Deus não é obrigado a nada. Deus está te curando, é para você obedecer. Obedece. Seja obediente, faça conforme aquilo que Ele te orientou. Esses homens fizeram isso. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, eles começam a se olhar, eles estão curados. Pastor, por que mandou eles até o sacerdote? Porque o sacerdote, naquele tempo, ele era a autoridade daquele lugar. Ele era o responsável por atestar que realmente eles estavam curados e reintegrá-los na sociedade. Por isso que Jesus fala: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Vocês já estão curados. Eu já curei vocês, vai lá só para ele atestar a cura de vocês e reintegrar vocês à vida normal, porque eu passei por aqui. Era como se Jesus estivesse dizendo isso, e eles vão. E eles são curados, mas um detalhe muito importante acontece nesse texto. Dos 10, somente um volta para agradecer. Os 10 foram curados, somente um volta. E quando ele volta, Jesus faz uma pergunta: vem cá, só você que foi curado? Esse homem que volta para agradecer a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E é interessante porque naquele tempo era 15 metros de distância de um leproso. A lei dizia 15 metros, mas agora ele está curado, ele se prostra aos pés de Jesus. Jesus pergunta: não eram 10?
Só ele voltou. Jesus fala: querido, vá em paz, a tua fé te salvou. E agora Jesus está dizendo para ele: você não foi somente curado da lepra no corpo físico, você foi curado da lepra no corpo e na alma. Agora a tua fé te salvou, você está salvo, você tem a eternidade. Queridos, esse texto ele é muito rico de informações. Nós precisamos entender esse princípio poderoso nas nossas vidas, o princípio da gratidão. Tem muita gente que ainda não é grata pelo que recebeu. E aí, como sinalizar para Deus que está disponível para receber mais? É por isso que hoje Deus te trouxe aqui para trabalhar esse princípio tão importante na minha e na sua vida, que é o princípio da gratidão. O quanto você tem sido grato por tudo que Deus tem feito em você e através de você? O quanto você tem sido grato? Que lições nós podemos aprender sobre uma vida de gratidão? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. O que aprendemos aqui sobre uma vida de gratidão? Primeiro, aprendemos que a gratidão nos aproxima de Deus e das pessoas. Um coração grato nos aproxima de Deus e das pessoas. O verso 16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Queridos, 9 dos 10 leprosos, eles foram curados também. Mas eles não retornaram para agradecer a Jesus o que Jesus fez. Eles foram abençoados e demonstraram ingratidão ao não retornar. O texto não diz o que eles foram fazer. A gente não sabe o que eles foram fazer. Agora, uma coisa a gente sabe que eles não voltaram para agradecer a Jesus. Porque apenas um fez isso. Pastor, por que você está dizendo isso? Jesus precisa da gratidão da gente? Jesus não precisa. Aliás, Jesus não precisava da gratidão desses homens. A verdade é que Jesus não precisa da nossa gratidão. Ele não precisa, ele continua sendo Deus, sendo gratos ou não. Mas é importante a gente falar sobre gratidão, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender sobre o contentamento. Tem muita gente que nem sabe o que significa essa palavra. Por quê? Se tornou uma pessoa ingrata de verdade. Não se contenta com nada, nunca está bom para ela. As coisas nunca estão de acordo com aquilo que ela desejava. Queridos, a gente precisa olhar para esse texto e entender algo muito importante. Vencer a lepra era uma vitória, não era? Era uma vitória, não era? Uma vitória muito grande. Agora, você acha que esses homens não passariam por outros problemas? Você acha que o único problema da vida de um leproso é vencer a lepra? Que nada. Aqueles homens precisavam aprender a ser gratos. Por quê? Porque na nossa vida é assim. A gente acaba de matar um leão aqui, vem um urso para poder derrubar a gente. É o tempo todo. Você resolve um problema aqui, aparece 35 ali para você resolver no outro dia. E aí, se a gente não for grato, nós vamos caminhar rumo à ingratidão o tempo todo. Se a gente não aprender a agradecer as pequenas coisas, nós vamos viver um princípio do inferno, o princípio da ingratidão. É o tempo todo, você resolve um problema com o seu filho, aparece um problema no seu trabalho, você tem que correr para lá para resolver. Aí você resolve um problema no trabalho, você, ufa, glória a Deus, consegui resolver esse problema. Aí aparece um problema na sua vida financeira, porque a fatura do cartão chegou, você não tem dinheiro para pagar, e você volta para cá. E aí você resolve aqui um problema aqui, aparece um problema na tua célula, você tem que resolver. É o tempo todo a gente resolvendo problema. A lepra na vida daqueles homens era um detalhe. Muitas coisas na vida deles estavam por vir. Se eles não aprendessem a serem gratos pela cura da lepra, certamente as outras coisas eles nem se ligariam. A gente precisa entender esse princípio importante da gratidão. A gratidão nos aproxima de Deus e das pessoas. Sabe o que acontece, gente? Muita gente hoje é ingrata porque não agradece pelas pequenas coisas que recebe. Tem muita gente que eu olho e falo assim, cara, a pessoa tem tudo e a pessoa diz que nunca tem nada. Ingrata. Ingrata. Você precisa celebrar, você precisa se lembrar, você precisa agradecer por tudo que você recebe.
Pastor, mas eu estou recebendo algumas coisas muito simples. Aprenda a celebrar nas simples, para que você sinalize para Deus que você está pronto para receber as maiores e melhores. Tem gente que só acha que bênção de Deus é você tirar um tumor. Tem gente que pensa que bênção de Deus é só você receber um apartamento. Não sabe nem de quem, mas eu ganhei, pastor. Não é só isso não. Só de você levantar da sua cama hoje, você precisa entender que precisa ser grato, porque levantou da cama. Tem gente que nem levantou hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, por isso precisamos celebrar as pequenas coisas. Queridos, pense em alguém que ama celebrar as pequenas coisas. Essa pessoa sou eu. Pastor, você está se achando, não é não, sabe por quê? Porque quando você entende esse princípio, Deus vai te dando coisas muito maiores. Às vezes eu estou comendo uma comidinha gostosa, eu falo com a minha esposa, como eu amo comer uma comidinha boa. Você come um estrogonofezinho de camarão, é gostoso, né? Aí você está ali, às vezes você está comendo bem, cara. Tem gente passando fome, cara, sofrendo, lutando, e você está comendo bem, e você, todo dia camarão. Todo dia. Gente, eu compro uma roupa, aí a roupa chega lá em casa, na internet, né? Eu compro na internet e chega lá. Eu já pego o pacote, já abro, já boto assim, fico me olhando no espelho. Eu falei, amor, tá bonita? Ela, mais ou menos. Mas como eu amo, sabe? Os mimos de Deus, você consegue enxergar nas coisas mais simples os mimos de Deus? Nas coisas mais simples, cara. Se você não estiver preparado para ver o poder de Deus nas coisas simples, você pode viver algo sobrenatural, extraordinário. Você nem vai perceber. Sabe por quê? Porque, infelizmente, você está se tornando um ingrato. Você precisa aprender isso. Queridos, cada hora da nossa vida é um desafio. Precisamos aprender a celebrar. Olha, é muito bom celebrar. Aprenda a celebrar. Mesa aposta. Pô, teu filho tirou 10 na escola. Olha, faz uma mesa aposta. Pastor, mas não tem muito dinheiro. Gente, faz um ovo frito com queijo por cima. Omelete. Mas bota o garfinho lá do lado, bonito. Aprenda a celebrar, comemorar. Sabe por quê? Porque os problemas, eles vêm batendo na nossa porta o tempo todo. Se a gente não celebra as vitórias, a gente pensa que a nossa vida é só derrota. A gente começa a enxergar a nossa vida achando que é só derrota. Pastor, está tudo acontecendo comigo, que nada, você é extremamente abençoado. É porque você se tornou ingrato e não celebra as pequenas coisas. Você só reclama e a gente precisa melhorar isso na nossa vida. Esse homem antes, ele estava a 15 metros de Jesus, mas agora Jesus o curou e aí ele se prostra aos pés de Jesus. Ele está perto, por quê? Porque a gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão nos aproxima das pessoas e agora ele está aos pés de Jesus dizendo, eu te agradeço por tudo que você fez na minha vida. Tem muita gente que não faz isso. Deus já fez tantas coisas na vida da pessoa e a pessoa não tira um tempo para agradecer. Tem gente que compra carro e olha, não faz uma oração pelo carro, não agradece, Senhor. Tem um monte de gente que eu louvo a Deus pela vida delas, que compra carro, pastor, vamos lá orar pelo meu carro. Primeira coisa, pastor, eu quero compartilhar com você uma bênção que Deus me deu. Que alegria, pastor, vou lá, oro pelo carro, eu entro lá, olho, ligo tudo lá. Pessoa que sabe. Como eu sou grato a Deus pelas bênçãos que você recebe. A gente precisa ser grato, queridos. Esse homem se prostrou aos pés de Jesus para se aproximar dele, para adorar ele. Por quê? A gratidão tem esse poder de nos aproximar de Jesus. A gratidão gera aproximação. E se você está distante de Deus, certamente você está com nível baixo de gratidão. A gratidão nos aproxima das pessoas. E se você está longe de pessoas importantes na sua família, é porque o seu nível de gratidão está baixo. Pode ter certeza disso. É o dia da gente se avaliar e a gente mudar a nossa história aqui hoje. Amém? Queridos, gratidão é aproximação. Pastor, por que é tão importante a gente falar de gratidão? Sabe por quê? Porque a ingratidão é o ponto de partida para muitos pecados que a gente comete. Querem um exemplo? O adultério. Por que as pessoas adulteram hoje? Ingratidão.
E aí, por conta da ingratidão, elas se afastam. Você tem um misto de ingratidão e afastamento. Sabe o que acontece? Adultério. Porque você começa a achar que aquela pessoa não é boa o suficiente para você. E aí você começa a se afastar, vai se afastando. Quando você se afasta tanto do seu cônjuge, o diabo entra no meio de vocês. E aí ele toca o terror em tudo. Vocês precisam estar unidos, juntos, entendendo que existe poder na unidade do casal. Porque quanto mais perto, mais gratidão você demonstra. Quanto mais perto, mais contato, mais conversa, mais alinhamento, mais fogo. O pessoal está fraco demais. Falei, mais fogo. Vamos repetir? Quanto mais perto, mais grato, mais fogo. É isso. É isso. Glória a Deus. Derrama fogo sobre esse povo, Jesus. E aí sabe o que acontece? Você não cai nas bobagens do diabo. Por quê? Você está conectado com o seu cônjuge. O diabo vai falar, aí ó, tem uma novinha que é melhor. Aí você fala, tá maluco? Eu não largo minha costela aqui não. Sai daqui, seu encardido. Você está conectado, você é grato pelo presente que Deus te deu. Esse varão do teu lado aí é um presente de Deus para você. Dá um beijinho agora aí, celebra isso em nome de Jesus. Agradece a Deus pelo grande presente. Precisamos ser gratos. O varão é problemático? É, mas é o que Deus te deu. É, Jesus. Fala, Deus. Queridos, isso é muito sério. A gratidão mexe com a nossa vida de uma forma muito importante. Você quer ver um outro exemplo? Por que as pessoas fazem esquema, negócios ilícitos? Porque elas são ingratas com Deus, sabe por quê? Porque tem muita gente que se esquece que às vezes passou uma dificuldade para arrumar emprego. Deus deu um emprego. E agora ela olha, ela acha que o salário dela é o pior possível. Ah, essa empresa não dá não, pastor. Por quê? E o plano de saúde é aquele mais ou menos, com participação. O vale alimentação é dividido com vale refeição. E aí, pastor, não está dando. Gente, a pessoa reclama de tudo. Ela se esquece que Deus abriu uma porta poderosa de emprego para ela. Que ela nem tinha condições de passar nessa entrevista, mas Deus abriu a porta. Ela se esquece que ela passou disputando com várias pessoas melhores que ela, com um currículo melhor que ela, mais experientes que ela. Ela se esquece disso. E aí agora ela começa a reclamar daquilo que ela não tem. Ela não agradece a Deus aquilo que tem. Aí sabe o que acontece? Quando você é ingrato, o diabo começa a colocar coisas na sua vida. E aí você começa a pensar, sabe como é que eu vou ganhar mais? Eu vou fazer um esqueminha aqui. Meu chefe é um safado, não vale nada. Você começa a criticar o seu chefe, esquecendo que ele é quem te ajuda na sua casa. Queridos, ingratidão, ela é a porta de entrada para muitos pecados que cometemos. Muitos pecados. Precisamos entender isso. A ingratidão nos afasta de Deus e das pessoas, mas a gratidão nos aproxima. Seja grato em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, que lições nós podemos aprender sobre uma vida de gratidão? A gratidão nos faz lembrar e a ingratidão nos faz esquecer. Verso 17 diz, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? O texto diz que os outros 9 foram viver a vida deles. Eles não voltaram, a gente não sabe o que eles estavam fazendo. Somente um voltou. E aí, sabe o que eu quero te dizer? Não diga que você se lembra se você não expressou. Tem muita gente que é ingrata, por quê? Porque se esquece o que já fizeram por ela. E aí você fala assim, não, pastor, eu lembro. Lembra? Como é que você não expressou dizendo que você lembra? Porque, gente, a gratidão nos faz lembrar e a ingratidão nos faz esquecer. Você já percebeu que a pessoa ingrata, ela tem memória curta? A pessoa ingrata, você ajuda, você abençoa, você vai na casa dela, você ora, você jejua, você faz tudo por ela. Não passa uma semana, ela já te trai.
E ela só começa a jogar na sua cara aquilo que você não fez por ela. Você imagina o que eu passo? Para dar conta de 700 pessoas aqui. Ingratidão. Ingratidão, a pessoa ingrata, ela se esquece, ela tem a memória seletiva. Ela só fica se lembrando o que você não fez por ela, o que você fez, esquece. Parece que cria um bloqueio na mente do ingrato. A mente do ingrato fica bloqueada. A pessoa fica incapaz de lembrar o que a pessoa fez por ela. Queridos, nós precisamos entender isso aqui. A vida do ingrato, ela é tão centrada em si mesmo, centrada em reclamar e murmurar, que não consegue perceber os benefícios do Senhor. Às vezes a gente faz gabinete com alguns casais, e aí o casal vem, poxa, fala mal do outro o tempo todo. Ah, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ele, pastor, faz isso, faz aquilo. Aí você faz uma pergunta para o casal, fala assim, vem cá, nos últimos 30 dias, fala aí o que ele fez de bom. Aí a pessoa fica um tempão pensando. Aí você chega para, vem cá, o que ela fez de bom nesses últimos 30 dias? A pessoa fica, já viu, buga? Por quê? É um bloqueio. Porque a pessoa ingrata, ela fica com a mente bloqueada na ingratidão. Ela não consegue lembrar das coisas boas que as pessoas fazem por ela. E acontece isso muitas vezes dentro da nossa casa, no nosso casamento. Acontece. Por isso Deus te trouxe aqui para te alertar. Esteja atento. Esteja ligado, porque a ingratidão bloqueia a nossa mente. A ingratidão é a irmã do egoísmo e a mãe da inveja. Vocês já viram que a pessoa invejosa, ela é uma pessoa insuportável, ninguém gosta de ficar perto dela? Por quê? Porque afasta as pessoas. A ingratidão afasta as pessoas. Pastor, por que a inveja é ingratidão? Porque você começa a achar que aquilo que a pessoa tem, você que era digno de ganhar e não a pessoa. Ingratidão. Deus separou algo para você, algo para ela, algo para ele, algo para ele. Tudo que é teu vai vir nas tuas mãos. Você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa celebrar com as pessoas, as vitórias das pessoas. Quando você celebra a vitória de alguém, você está sendo grato a Deus por ela. Pensa em algo que Deus deve amar. Pensa numa maturidade. Precisamos entender isso. Gratidão é lembrar, é ser intencional. Eu falei com a minha esposa que a gente vai procurar um pote de vidro e nós vamos colocar aqui no altar. Por quê? Todas as bênçãos que alguém da igreja receber, eu vou pedir para fazer um papelzinho e colocar aqui dentro. Pastor, conseguiu um emprego. Aí vai escrever lá, conseguiu um emprego. Não vai nem colocar o nome, vai só jogar o papelzinho aqui. Pastor, consegui comprar uma bicicleta para minha filha. Você vai escrever lá, você vai botar aqui. Pastor, consegui voltar para a faculdade. Você vai escrever, vai jogar aqui. Sabe por quê? Isso é muito importante para a gente. Por quê? 99% do tempo em que a gente tem aqui na igreja é reclamação. A gente passa a semana aqui ouvindo reclamação, murmuração o tempo todo de gente que não deveria fazer. Por quê? Ingratidão. Pastor, a igreja está isso, pastor, a igreja está aquilo, pastor, meu líder é isso, pastor, meu líder é aquilo, pastor, o supervisor está errado, pastor, eu estou com isso, pastor, eu estou com aquilo, pastor, meu marido está isso, pastor, meu marido está aquilo. Só que quase a gente não recebe palavras de gratidão. Pastor, Deus está fazendo algo poderoso na minha vida. Pastor, Deus está trabalhando no meu ser. Pastor, o meu esposo voltou para Jesus por essa igreja. Pastor, Deus tem derramado o poder dele sobre a minha casa. Pastor, como tem sido as bênçãos poderosas do Senhor na minha vida. E aí, sabe o que vai acontecer? No dia 31 de dezembro, eu vou sentar com a minha esposa aqui, a gente vai ficar lendo para a gente, de fato, atestar que Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar. Gente, não dá, a gente precisa parar com esse negócio de ingratidão. Ou a gente amadurece, ou não sei o que vai acontecer com a gente, não. Nós somos uma sociedade narcisista, a gente só pensa na gente o tempo todo. Eu quero te pedir algo muito importante, comece a olhar para o lado, dê honra para a pessoa do seu lado, porque quando a gente dá honra para a pessoa do lado, a gente acaba com a nossa vaidade, a gente muda, a gente demonstra que Deus é tudo para a gente, Ele é tudo que temos, e é Ele quem merece glória, honra, louvor, tudo de melhor. Glórias a Jesus.
Mas em terceiro lugar, que lições aprendemos com uma vida de gratidão? Gratidão é expressão. Gratidão é expressão. Verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Olha o que Jesus está dizendo. Quer dizer que não se achou nenhum que voltasse, a não ser o estrangeiro. O meu povo judeu mesmo não volta, mas o estrangeiro voltou. Olha que interessante, né? O samaritano voltou para agradecer. E aí, meus amados, dos 10, só um voltou. Somente um expressou a gratidão. Tem gente que talvez pode pensar assim, pastor, mas olha, não é porque eles não voltaram que eles não foram gratos, queridos. Me leva a mão, não. Mas gratidão é expressão, você precisa expressar gratidão. Já repararam que para a gente pedir as coisas para Deus, a gente pede a Deus muito específico? Tem mulheres que falam assim, Senhor, eu te peço um varão de 2 metros de altura, que ele venha num cavalo branco, com a camisa do Flamengo, que ele seja muito crente. Aí você pede com todas as características que você quer o varão. Não é assim com a bênção? Pastor, eu quero uma casa lá na Laureano, aquela de piso, pastor. Pastor não, Jesus, né? Jesus, aquela casa toda de piso lá na Laureano, ela tem que ser minha. Aquela que está vendendo, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que tu podes fazer. Não é assim? Aí, quando a gente vai agradecer, a gente, Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. A gente pede no varejo e agradece no atacado. Já perceberam? É exatamente assim. Raça de víboras. Não é assim? É só lá em casa isso, é só lá em Realengo, né? É. A gente é assim. Queridos, gratidão é expressão. É você ser grato, é você expressar que você é grato por tudo que Deus tem feito. Você pediu, as características que você pediu, agradece com a mesma intensidade que você pediu. Eu tenho uma coisa muito importante que eu sempre faço todo ano. Sabe o que eu faço? Eu vou para o Vida Vitoriosa e eu peço a Deus avante de um povo apaixonado, eu quero viver um avivamento. Eu te entrego a minha vida, eu quero ser um pastor. O Senhor sempre falou que eu seria, eu sempre lutei contra isso, mas agora eu me rendo. E está aqui a oração. Está aqui, Deus continua fazendo. Deus continua nos ouvindo, Deus continua agindo. Você precisa entender que agora o seu papel é ser grato. Por quê? Gratidão é expressão. Sentir gratidão e não expressar é o mesmo que embrulhar o presente e não entregar. A gente precisa entender isso. Às vezes você compra um presente, você embrulha e você não dá. Sabe o que acontece? Você não está expressando a sua gratidão, o seu amor pela pessoa. Queridos, tem gente que fala, pastor, mas Deus sabe que eu sou grato, o meu coração sabe que nada. Deus sabe que você é grato aonde? Você não expressa, você nem está orando. Às vezes você passa uma semana, você não ora, você não lê Bíblia, você não faz nada, e você está dizendo que é grato. Deus conhece meu coração, pastor, Ele conhece, Ele sabe que você é ingrato. Essa é a verdade. Por quê? Porque gratidão é expressão, você precisa expressar que você é grato. Tem gente que foi retirada aqui da lama do inferno. Tem gente aqui que só Jesus na causa, gente aqui que viveu coisas terríveis. Sabe o pedido que eu faço para você? Na mesma intensidade que você fazia as coisas no mundo, eu te peço para você ser grato a Deus porque Ele te livrou desse mundo. Seja grato. Na mesma intensidade, Deus merece sua gratidão. Deus merece. Ele não está preocupado com isso não, mas a gente precisa entender que Ele merece. Ah, queridos, a gratidão precisa ser expressada. Às vezes, sabe o que eu fico vendo? Às vezes a pessoa vai para a rede social e a pessoa bota lá, vê uma pregação de um pregador aí e fala assim, nossa, você é maravilhoso, como você abençoa a minha vida, e a pessoa nem te conhece. Aí, às vezes, você é um cavalo em casa com seu pai, com a sua mãe, que cuidou de você, te gerou, cuidou de você, fez tudo por você, e você não tem um pingo de paciência com o seu pai, com a sua mãe, mas com o pregador da internet, você enche a bola dele. A mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Aí fala assim, pastor, mas o meu pai é cachaceiro. A Bíblia não fala que você só deve amar se ele for um homem santo.
Honra teu pai e tua mãe, independente de como eles são, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Por quê, pastor? Porque gratidão é expressão, você precisa demonstrar que você ama. Não adianta você falar, eu sou muito grato a meu pai por tudo que ele fez na minha vida, mas você não liga para ele. Ele já está há anos sem receber uma ligação sua. Deus está falando nesse lugar, hein? Você precisa ser grato às pessoas. Quando que você chegou para o teu chefe e falou assim, chefe, eu quero muito te agradecer pela oportunidade que você me deu. Porque a gente só reclama de chefe o tempo todo. Meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, meu chefe é aquilo outro, meu chefe não presta. Quando que você chegou para ele e falou, sou muito grato a Deus pela sua vida, porque através da sua vida eu coloco comida na minha casa hoje. Deus te usou como instrumento dele para abençoar a minha vida. Eu sou grato a ele pela sua vida. Expressão, gente. Gratidão é expressão de forma prática. Você precisa fazer. A gente precisa expressar para Deus a nossa gratidão a ele. Pastor, como é que eu faço isso? O batismo é um grande exemplo. O batismo é um grande exemplo de gratidão a Deus, porque você vai publicamente dizer, olha, até aqui eu fui comandado pelo mundo, até aqui o diabo tinha vez na minha vida, mas agora eu me arrependo dos meus pecados e decido ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é gratidão, é expressão de gratidão. Por que as pessoas hoje ficam na guerra para não se batizar? Porque elas estão ainda conectadas com o mundo, essa é a verdade. E é por isso que todo domingo eu subo aqui e falo da importância do batismo. Por quê? Porque a gente fala a verdade. A gente não massageia ego de indivíduo, a gente fala a verdade. O batismo é uma expressão de gratidão a Deus. Mas em quarto lugar, para finalizar, a gratidão. Que lições nós temos sobre uma vida de gratidão? A gratidão nos faz prosperar. Verso 19 diz, então ele disse, levante-se, a sua fé o salvou. Queridos, o samaritano, aquele que não fazia parte do povo de Jesus, ele volta para agradecer. Os judeus foram embora. Eles não agradeceram. Só que aí, meus amados, Jesus curou o corpo e a alma desse indivíduo. Ele prosperou ali. Por quê? Porque agora ele não está mais somente livre da lepra. Agora ele tem a vida eterna. Agora a lepra que estava no espírito dele foi curada em nome de Jesus. E agora ele experimentou o grande milagre físico e espiritual. Por quê? Por conta da gratidão. Ele voltou para agradecer e ele recebeu mais uma bênção muito maior do que a primeira. Ele só queria ser curado da lepra, ele só queria participar novamente da sociedade, ele só queria ir no supermercado, ele só queria estar em contato com a família dele, ele queria de repente jogar uma bolinha com os amigos, ele só queria isso, ele pediu para poder ser reintegrado na sociedade, porque quando ele fala, tenha piedade de nós, ele quer a cura. Mas agora, por ele ser grato, por ele demonstrar gratidão, reconhecendo o que Jesus fez na vida dele, ele volta para agradecer a Jesus e ele sai de lá com a vida eterna. Por que isso, pastor? Gratidão. A gratidão nos faz prosperar. Queridos, aqueles 9 homens foram curados, mas eles só viveram parte daquilo que Deus tinha para eles. Sabe por quê? Porque eles não voltaram para agradecer. Tem muito milagre na sua vida que você está vivendo parcial. Seja mais grato, porque a gratidão abrirá portas para você viver coisas ainda maiores com Deus. Pare de querer viver só metade do evangelho. Mergulhe. Seja grato. Fala, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero viver muito mais, hein? Sinaliza para Ele a sua gratidão e que você quer mais dele. Ele tem mais para dar, pode ter certeza disso. Esse homem volta e agora ele sai com a sacola cheia de bênçãos. Agora ele vai andar nas ruas de ouro. Antes, separado da sociedade. Antes, gritando para todo mundo, impuro, amaldiçoado. Porque naquele tempo, essas pessoas eram consideradas amaldiçoadas, impuras. Antes ele ficava gritando, impuro, impuro, impuro. Agora, por conta de Jesus, da sua gratidão, agora ele vai gritar que ele vai viver a eternidade ao lado do nosso Deus. Glórias a Jesus!
Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Seja grato. A ingratidão impediu a primeira geração de israelitas de entrar na terra prometida. A ingratidão é um insulto a Deus. Quando você murmura, você está dizendo para Deus que Ele é incapaz de cuidar das suas causas. Você tem noção do que é isso? Seja grato nas adversidades, sabe por quê? Quando você é grato nas adversidades, você está sinalizando para Deus que você mesmo nas adversidades acredita que Ele está no controle da sua vida e que Ele tem poder para mudar o cenário a hora que Ele quiser. Você precisa sinalizar isso. Sabe qual é o nome disso? Maturidade, dependência de Deus. Precisamos entender isso. Na multiplicação de pães e peixes, sabe o que aconteceu? O povo está lá querendo comer. Os discípulos falaram, Jesus, vamos mandar esse povo embora. Não tem dinheiro, não tem padaria, não tem nada aqui. Jesus pergunta, o que tem aí? Não foi assim? O que tem? Jesus é muito simples, né? O que tem aí? Ó, tem uns pães e tem uns peixinhos aqui. Diz o texto que ele pega e, tendo dado graças, partiu e distribuiu os pães. Antes dele fazer o milagre, ele já agradeceu e, tendo dado graças. Aí nós vamos para Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Está morto. Já virou múmia, já está em decomposição. 4 dias, a cultura dos 3 dias tinha sido quebrada, porque naquele tempo diziam, até 3 dias pode ressuscitar. Mas Jesus chega no 4º dia para demonstrar que ele tem poder sobre qualquer cultura, ele é poderoso para fazer. E aí Jesus chega no 4º dia, o pessoal falando, se você estivesse aqui não teria morrido. Ele fala, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu estou no controle. E aí diz o texto que ele, primeira coisa que ele faz antes de chamar Lázaro é, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Pode olhar o texto. Ele agradece a Deus porque Deus sempre o ouve. E ele dá uma ordem. Lázaro, vem para cá, bonitão. Vem para fora. Vem para que o povo veja o poder que eu tenho sobre a morte. Venha para que o povo lá em Duque de Caxias, no ano de 2024, saiba que eu sou Deus que muda os cenários. Venha para fora, Lázaro, para que aquele povo tenha fé, não somente uma fé, mas uma fé inabalável, e que eles possam agradecer antes mesmo de ver o milagre. Por quê? Porque a gratidão abre portas para o sobrenatural de Deus. Tem muita coisa que está morta na sua vida, porque você precisa declarar a vida hoje e já agradecer antes de declarar. Declare antes. Pastor, meu casamento está morto. Já começa a agradecer a Deus e profetiza sobre o seu casamento, porque Deus vai fazer. Creia nisso. Deus vai fazer. Queridos, a melhor forma de demonstrar gratidão a Deus é, de fato, entregarmos a nossa vida a Ele. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.